Olá, seja bem-vinda ao InoveCast desta noite. E hoje eu tenho um convidado mais que interessante, principalmente para mim, e vocês já vão ver de quem se trata. Ele é conhecido no super luxo como o mastermind, aquele que consegue criar perspectivas diferentes do seu time e consegue levar o nível da tua empresa lá no alto. E quem é que eu poderia estar falando nessa noite? De justamente ele, que não é simplesmente um leadershipper, mas é aquele que vive comigo todos os dias. Hoje, o dia dele. Já falei para ele, preste atenção no que você vai falar, senão vocês vão ver aqui o BO que vai acontecer nessa noite. Quem é? Hoje eu estou diante do Júnior de Amorim. Olá, Júnior. Como é que você está? Maravilhosamente bem. Lisonjeado de fazer parte desse podcast. Que bom que você aceitou esse desafio de estar tete a tete comigo. Quem é marido sabe que não tem opção. Exatamente. E é dessa forma que nós começamos nessa tarde falando sobre qual é a opção que você teve, Júnior. Conte-nos qual é a opção que você teve na sua trajetória, quem você é e como você chegou aonde você está. Minha trajetória, quem quiser saber mais da minha vida, por favor, compre o livro. No livro tem dizendo todas as minhas histórias, ou praticamente todas aquelas que são realmente importantes para mim. E seria importante para todo mundo, tanto para mim como para você. Eu venho de Recife, Pernambuco, tenho muito orgulho da minha terra, apesar de ser um representante, digamos, de pouco peso, porque teoricamente vivi tanto tempo fora do meu país, mas continuo com as raízes lá, com muitos amigos bons que estão aí fazendo com que esse podcast possa ser internacionalizado também. Contamos com o apoio de todos. Logo com 17 anos e 8 meses vim à Suíça. E aí tudo começou, toda a minha história ligada ao futebol, ao esporte e outras áreas também que eu venho dominando há muitos anos. Bom, escutei de primeira mão futebol. Então a primeira coisa que te trouxe à Europa foi futebol. Então você foi jogador profissional? Bom, na verdade é uma história bem interessante, Fernanda, porque eu achava que eu queria ser jogador de futebol, mas na verdade o que eu queria realmente era ganhar a vida fazendo aquilo que eu amo. E é o que eu faço hoje, né? O futebol foi só uma ponte. Eu tive a oportunidade de jogar em alguns times aqui na Suíça, na Alemanha, mas, na verdade, eu encontrei e me realizei dentro do processo esportivo e realizei vários sonhos ligados àquilo que eu acredito, né? E hoje eu faço o que eu amo, saio de casa todos os dias, deixo você, o nosso filho Leonardo em casa, mas com muito amor faço e produzo com muita qualidade, com muita eficiência e com muito amor. Eu comentei anteriormente que você trabalha na área de super luxo. Explica para quem está vendo o podcast de hoje o que significa a área de super luxo e qual a denominação, por que eu posso falar dessa forma? Todas as áreas no mundo são segmentadas, né? Nós temos segmentos dos carros, dos relógios, das roupas. E a segmentação é simplesmente o ponto de referimento entre uma marca e outra e a qualidade do material e a mão de obra que está sendo utilizada. Então, ali nós temos vários critérios. Eu realmente caí de paraquedas nessa área porque eu me sinto a pessoa mais simples do mundo e o mercado de luxo precisa de pessoas simples, porque ele já é complexo o suficiente. Então, eu recebi algumas propostas de marcas para fazer a parte de representação. Logo, me desenvolvi na apresentação e me tornei embaixador. E sendo embaixador de marcas, automaticamente você tem os critérios das marcas menores e aí a gente foi subindo até chegar ao teto, que é a parte máxima. Marcas menores. Você também deve estar querendo saber quem são essas marcas menores? Porque eu falei do super luxo. Quando se fala de super luxo, imagina-se alguns nomes. Comenta aqui para mim quais são as marcas menores dentro do super luxo. Depende muito do segmento, né? Eu atuo há muitos anos no segmento textil, né? Que é a parte de vestimento, roupa, sartoria. Ou seja, nós temos ali segmentos muito interessantes e áreas interessantes de atuação.
Eu não gosto muito de segmentar, porque, obviamente, meu trabalho ele está ligado a respeitar o potencial de compra para atingir o maior objetivo possível do meu cliente. Estando na Suíça, isso é muito perigoso também, é um tema muito interessante, porque as pessoas começam a segmentar as outras pelo visual e acabam perdendo grandes oportunidades de fazer conexões únicas. E isso é uma habilidade que pode ser aprendida também. Então, eu não gosto de dar nome às marcas, porque para algumas pessoas, por exemplo, a Zara pode ser luxo, para outras pessoas pode ser lixo, né? Então, são coisas muito pessoais. Porém, se você coloca todas as partes importantes dentro do segmento, você consegue realmente determinar o que é importante para você. Hoje eu represento uma marca italiana no último nível da moda. E por que é o último nível da moda? Nós trabalhamos com investimentos. Nosso cliente, ele investe antecipadamente, ele investe não só no produto, ele investe na marca, ele investe na roupa, mas ele investe também na empresa. E esse é o diferencial. Quando uma marca ela tem a capacidade de trazer o cliente esse cliente ele se sente tão importante que ele começa a investir na marca em si, aí sim você encontra realmente oportunidades incríveis de conexão. E através disso, né, em todas as áreas, até na área financeira mesmo, nós somos praticamente como um private banking de roupas, né? O cliente paga antecipadamente, ele compra um sonho, ele não compra uma roupa. E nós fazemos esse sonho virar realidade. Então, como você falou, vocês já perceberam, gente, ele não quis falar o nome das marcas, mas eu entendo, mas como eu sou bocura, eu vou falar. Você já imaginou uma Christian Dior, uma Louis Vuitton? Todo mundo diz que é luxo. Pense 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Essa é a área super luxo, porque tem muita gente. É importante fazer mostrar que muitas pessoas, quando se fala do luxo, pensam que são essas marcas. E na realidade existem N marcas, que são poucas, não são muitas, mas que vão muito além desse teto. Então eu entendo por que você quis. Ele quis ser polite aqui, não falar o nome das marcas, mas é importante que você saiba. E aí você comentou de que as pessoas fazem um investimento. Nós sabemos que hoje em dia investimentos são feitos, digamos, num carro, num relógio, em acessórios como diamante, ouro e outras coisas mais. Como é que pode ser que as pessoas estão investindo em roupa? Como é que... Me explica isso. Na verdade, você se torna um especialista em identidade visual, né? E aí vem a parte do branding, vem a parte da estrutura. Existe todo um processo por trás. Muitas pessoas trabalham na área de branding focados somente na área do que você vê. Mas o branding é muito mais que isso. E quem conhece, quem atua na minha área, sabe. Porque nós lidamos geralmente com pessoas que estão fora dos radares, né? Que estão extremamente desconhecidas. Então, os ricos que nós conhecemos, estão na Forbes, eles não são nem próximos dos ricos que atuam na nossa área, que é uma área extremamente segmentada, como você mesmo falou, Fernanda. Nós temos aí 3 empresas que fazem o que eu posso dizer é o máximo, né? E é o máximo porque é um conjunto. É como eu falei, nós podemos... Algumas empresas focam no tecido, outras empresas focam na área de produção, outras empresas focam no design, mas para você ter o equilíbrio em todas as áreas, aí sim você atinge o teto daquilo que chamamos investimentos em roupa. O último segmento é o investimento na identidade visual. E por que investimento? O investimento precisa-se ter um retorno. Às vezes você compra um carro, por exemplo, e você investe num carro. Por quê? Porque você precisa de conforto, porque você precisa de vários fatores que aquele carro tem para te oferecer. Porém, se você compra aquele carro abaixo do preço de mercado, ele é um investimento. Ou seja, ele é um custo. Se você compra ele acima do preço de mercado, ele se torna uma despesa. E é isso que acontece no mundo da roupa e no mundo da identidade visual, como nós trabalhamos, né? O cliente em si, ele paga antecipadamente para que possamos produzir sobre medida. Ele compra uma casa pensando no guarda-roupa dele. Ele faz viagens, por exemplo, no seu jatinho. Ele precisa de um guarda-roupa personalizado, até mesmo devido às temperaturas e os locais diversos que ele vai visitar. E nós precisamos
estamos preparados como empresa para atender esse cliente. Muito interessante esse segmento. É algo que nós podemos conversar ainda mais sobre isso. Mas eu queria já passar para um próximo tópico, que seria, você falou que viveu em vários países. Quais são os países que você esteve antes de ficar na Suíça? Olha só, meu ponto inicial foi Lucerna, né? Na Suíça aqui foi realmente uma experiência fantástica na área futebolística. Eu fiz vários amigos e realmente tive o prazer de receber o meu primeiro salário fazendo o que eu amo. E é por isso que eu continuo essa saga e vou morrer, se Deus quiser, nesse caminho. Ele é louco por futebol, gente. Louco por futebol. Eu gosto do jogo, né? Eu não tenho uma equipe, eu não tenho um time, até mesmo porque eu não queria que nada atrapalhasse, já que eu não era o mais talentoso, eu tinha que obter outras qualidades que me colocavam dentro do campo. E isso também é uma coisa que a gente pode passar o dia inteiro falando sobre isso. Eu realmente tenho casos de sucesso em relação a esse ponto, mas como você mesmo falou, Fernanda, eu passei por vários países e eu falo com propriedade, digamos, de alguns países, principalmente Londres, né? Inglaterra, Londres como cidade, Inglaterra como país. Eu tive o prazer de passar 5 anos, tive experiências incríveis naquela cidade, passei em algumas partes do país também, tive no País de Gales, tive em algumas áreas naquela região. A Itália sempre foi uma área, principalmente a parte de Milão, a Lombardia, até Roma, né? Onde está localizada a empresa que eu trabalho hoje. E realmente, para mim, também foi um aprendizado incrível. E o diferencial é esse. Muitas pessoas vão para esses lugares, conhecem esses lugares, mas a pergunta é, quão produtivo você foi quando esteve nesse local? Eu estive aqui em Lisboa, há muitos anos atrás, num processo de produção. Isso quer dizer que você vai fazer aquilo que o português faz. Você vai falar a língua dele, você vai comer a comida dele, você vai entender sobre a cultura daquele país. E isso foi sempre para mim um objetivo incrível. Passando pela Suíça, entrei na Alemanha, foi a mesma coisa, um processo produtivo incrível, muito aprendizado. Daí saí da Alemanha, fui para a Espanha, juntamente com o meu ex-chefe, e a gente teve a oportunidade de vender, de participar de processo de venda, é o que a gente chama de B2B, né? Processo de vendas para clientes corporativos. Passei por Portugal, voltei para a Espanha e aí saí rodando a Europa, representando e apresentando uma marca no segmento premium, né? Que aí a gente pode voltar àquela história de segmento também, né? Eu não gosto de falar das marcas, mas se for realmente o caso, eu estou aqui à disposição para falar sobre elas. Sim, e como é a sua rotina hoje em dia, na sua área de trabalho, com o Super Luxo, e o seu amor ao futebol, ao esporte, e o que você faz também, que nós vamos chegar até lá, que é o seu livro? Bom, eu realmente posso dizer e ser muito enfático, eu faço realmente o que eu amo. Meu trabalho é um trabalho de pesquisa e treinamento. Eu estou muito conectado a essa parte de treinamento, consultoria e mentoria. Eu tenho uma equipe de 12 pessoas ou 12 vendedores que fazem toda a área chamada Germanics, que é a Alemanha, Áustria e a Suíça. E dentro dessa área nós temos alguns ateliês que atendemos os nossos clientes da base locais. Nossos clientes são Globetrotters, né? São clientes que estão viajando o mundo inteiro e compram em todos os lugares. Isso quer dizer que nós precisamos de pontos de vendas e precisamos de ter vendedores capacitados. E essa capacitação, ela é muito mais do que você ir à universidade, ser formado, até mesmo porque cada país tem a sua forma de capacitar os vendedores, mas a minha busca é pelo talento, né? Quando ele entra no nosso segmento, ele já tem que ter uma base. E eu preciso trabalhar dentro dessa base para que ele possa chegar ao próximo nível. E isso tudo aconteceu porque antes de entrar nesse segmento do super luxo, eu fui um profissional na área, ou continuo sendo, mas não diretamente na área de desenvolvimento pessoal. E foi aí que tudo começou. Eu me desenvolvi primeiro e queria multiplicar isso na vida de outras pessoas. E eu descobri uma coisa muito interessante, Fernanda, que não são só as pessoas que querem se desenvolver que se desenvolvem. São as pessoas que precisam disso e que estão abertas. Então, eu comecei a denominar essa situação, trazer ela para a minha vida e criar processos. E aí me transformei um desenvolvedor de pessoas e processos. E as empresas acham isso muito interessante porque elas
elas contratam um ótimo vendedor, mas na verdade elas têm um coach, né? O famoso coach dentro da empresa que faz todo esse trabalho de desenvolvimento dentro da corporação, ligados aos números e aos resultados. Sim. E aí você falou sobre o desenvolvimento pessoal. Aonde estão as suas raízes dentro do desenvolvimento pessoal? Você começou em Londres, eu conheço a sua história, mas eu acredito que quem está vendo aqui hoje não conhece a história da onde vem o desenvolvimento pessoal, da onde vem o leadership, tudo isso que você tem trabalhado durante esse tempo. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi e essa trajetória está sendo essa trajetória. Eu só vou contar se você der o like, apertar o sininho, fizer todo esse processo aí, inscrever no canal. Só para quem for realmente fiel. Mas já que você está me pedindo com tanto amor, então eu vou dar esse mole aqui agora. Tudo começou comigo mesmo, né? Eu realmente me desenvolvi muito no processo natural, porque eu fui meio que obrigado. Eu tive que passar do mundo futebolístico, até mesmo dentro do mundo futebolístico, como eu já falei, eu nunca fui o mais talentoso, mas eu tinha diferenciais de comunicação, liderança, isso tudo foi se desenvolvendo. Então, quando eu não estava presente na equipe, o treinador, ele realmente achava que faltava alguma coisa. E assim eu comecei, dentro do futebol, o processo de liderança. Só que existe 2 tipos de liderança. Existe a liderança inconsciente e a liderança consciente. E a liderança consciente é quando você tem realmente um processo de mentorship, onde você tem mentores que entendem do seu talento e começam a trabalhar em cima disso. Eu sempre fui um cara muito coletivo, muito de equipe, e automaticamente isso veio à tona em todos os trabalhos que eu fiz, desde o trabalho mais simples até o trabalho mais complexo. E até hoje isso é um diferencial dentro da minha área. O que é que acontece? Eu passei pelo período na Alemanha, né, onde eu fiz toda a parte de treinamento, e eu vi que dentro da parte do treinamento eu precisava me desenvolver e desenvolver outras pessoas. E aí que assim, muita gente sabe fazer, mas não sabe ensinar. E Deus dá os talentos a cada pessoa. Então, automaticamente, eu aprendi a ensinar e fui ensinando, mas eu não tinha um processo pronto ainda. O processo só chegou, como você mesmo sabe, e tá aqui no código X de uma vida, ou no código X de uma vida, o meu período em Londres, onde eu comecei a entender mais sobre o assunto. Eu tive uma oportunidade incrível de fazer parte cada um é gosto, tá? Cada um tem o seu gosto, o seu modo de pensar. E eu comecei a entender mais sobre 2 filosofias. A filosofia estoica e a filosofia Kaizen. E por que eu entrei nisso? Porque o mundo do corporativo, ele estava muito focado na área de recrutamento. E eu precisava recrutar pessoas, então eu precisava criar perfis. Automaticamente, nessa parte de recrutamento, eu fui convidado para fazer parte de uma equipe. E essa equipe era a equipe uma célula, na verdade, mais importante de Londres, ligada ao John Maxwell, que é talvez o maior mentor que o mundo tem à disposição hoje. Né? Nós temos aí o Tony Robbins também, que é um cara fantástico. Tem outros caras também, tá? Só que o diferencial do John Maxwell era que ele realmente dava uma oportunidade onde as pessoas pudessem mostrar o talento, e ele conseguiu trazer princípios bíblicos para dentro do corporativo, que era um tabu, sempre foi, eu acho que até hoje é um tabu. Até hoje continua sendo. Mas ele fez isso, ele conseguiu criar uma fórmula, um processo. E eu me apaixonei por isso, porque, obviamente, tendo conhecimento das filosofias e tendo um processo à disposição, eu poderia ali criar um processo de modelagem e individualizar aquilo que eu já conhecia. E foi aí que eu fiz parte durante quase 2 anos da equipe. A gente teve vários clientes importantes. Nós tínhamos um ticket extremamente alto. Foi aí que entrou essa parte de high ticket, né? Eu comecei a entender mais o fechamento de contratos, como é que funcionava todo esse processo. E automaticamente nós tínhamos uma equipe de triagem que fazia a triagem, e quando o cliente chegava na nossa mesa, ele realmente chegava para ser testado por nós. E existia uma fila de espera, e
E isso trazia muita dominância para o grupo e a gente começou a fazer esse trabalho de desenvolvimento para empresas até que eu conseguia realmente montar o meu próprio processo. Ok, interessante de se falar, Júnior, que hoje em dia nós escutamos falar muito sobre mentorship, sobre coach. Isso aqui que ele está falando é algo que já passaram-se 12 anos no mínimo. Mais de 12 anos. A gente então, está falando do ano de 2000 ao ano de 2005, mais ou menos, né? Já são quase 20 anos. Quando o coach ainda não era coach, digamos assim, não era denominado dessa forma. Poucas pessoas conheciam Poucas pessoas conheciam e não estava também tão banalizado como hoje em dia nós vemos. Porque hoje em dia é uma coisa que nós vamos ter outros experts aqui junto conosco daqui a alguns dias para poder falar sobre isso, sobre a banalização do coach, dessa palavra. E hoje em dia as pessoas fazem um curso de um fim de semana e já se denominam coaches, se denominam doutores, terapeutas, e isso é algo muito perigoso, porque... Pegando esse tema teu aí, eu tenho uma história muito interessante, porque dentro do mundo corporativo não existe o processo de coach, né? O que existe são processos chamados KPIs, que são Key Indicators Performance, são indicadores de performance. Mas o processo humano, ele sempre foi muito complexo, porque cada ser humano tem uma forma diferente de interpretar o treinador em si, né? Quando você vem do mundo do esporte, você entende o que é um treinador, o que significa ele, e um treinador pode tanto trazer digamos, a solução, como criar um problema ainda maior. Porque o que acontece, né? O que eu vejo? Eu venho conhecendo esse mundo, né, do desenvolvimento pessoal há muitos anos. Eu fiz parte, eu faço parte, eu faço isso diariamente. E quando você começa o processo de coach, automaticamente a pessoa, geralmente, ela está ou no processo de debilitação ou no processo de se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, ela está ali naquele processo de quebrar aquela fase e passar para a próxima, né? Ou para baixo ou para cima, dependendo da pessoa. Então, o que acontece? Eu tive vários mentores na minha vida e até hoje eu tenho no mínimo 5 mentores, pessoas extraordinárias, que está no meu próximo livro também. Eu tenho 12 personagens selecionados e eu realmente vou terminar e recomeçar. Esse livro aqui é só o começo de uma história maravilhosa. Então, quando você aprende a desbloquear, é ótimo. Mas você recebe uma energia dessa pessoa que está sendo desbloqueada. E você recebe um poder único, fantástico. Só que o verdadeiro treinador, ele não é aquele que te desbloqueia. Na minha concepção, tá? Na minha concepção, pessoal. O verdadeiro treinador é aquele que consegue trabalhar para que você mesmo possa se desbloquear e, principalmente, tirar as âncoras que você colocou na sua vida e que fazem com que você ou esteja parado ou esteja em movimento constante e contínuo, porém, não na velocidade que você precisa ou que você deveria. Então, os coaches de hoje, a maioria deles, não posso generalizar, porque também não tenho esse conhecimento tão profundo, eles aprendem a desbloquear as pessoas, mas eles não ensinam como poder tirar as âncoras que fazem com que as pessoas não se desenvolvam. Então, eles criam uma relação de dependência. Você fica rodando igual um hamster e você não sai daquilo. Você melhora porque você já estava mal, ou você passa de fase porque você já ia passar. Mas você não consegue fazer com que isso realmente se torne um desenvolvimento. Você evolui, você não desenvolve. Pelo menos é assim que eu vejo o ponto, né, ligado à parte de coach, treinamento, desenvolvimento pessoal. Por isso que temos aí várias pessoas que realmente se denominam coach e fazem um curso até mesmo, não sei, de 1 semana, 2, 3 dias, e recebem um diploma e pensam, realmente, agora eu posso mudar a vida de outras pessoas. Isso é interessante de se dizer, porque nada contra também, nós mesmos partimos dessa parte que temos os nossos cursos, fizemos os nossos cursos dessa área, mas sabemos a importância de poder lidar com cada pessoa de uma forma
íntima e que nós não somos doutores, que tem certos tipos de coisas que nós devemos passar adiante. E muita gente tem perdido essa finesse, esse tato de estar cuidando de outras vidas, até mesmo tendo suas vidas devastadas. Tem pessoas que não vivem, e eu costumo falar isso muito nas minhas redes sociais, que as pessoas costumam viver uma vida ilusória, que na realidade não existe, principalmente nas redes sociais, que as pessoas mostram viagens, carros, luxo, mas na realidade estão virando cada rapa, que a gente fala aqui na Suíça, que é o centavo, que estão virando cada centavo, mas estão ali luxando nas redes sociais para demonstrar uma coisa que elas não são. Para isso eu tenho uma frase, né, que realmente é muito importante para mim, que nós somos realmente seres espirituais vivendo uma vida real, né? Então precisamos sempre estar em constante desenvolvimento, mas eu posso adicionar essa frase que nós somos seres espirituais vivendo uma realidade digital. Eu sou uma pessoa extremamente analógica, você sabe disso, e quem me conhece bem sabe, e eu venho me desenvolvendo nessa área também. Principalmente porque eu tenho um filho de 6 anos, tenho uma filha de 14. Então, eles estão dentro, eles cresceram com outras realidades. E nós queremos manter, né, aquela coisa de você poder brincar na rua, curtir. Mas, no final das contas, a tecnologia é uma realidade. A gente não pode fugir dela. Só que, como você mesmo falou, as pessoas acabam fugindo da realidade e acabam entrando em vielas escuras, que muitas vezes são lindas, mas são só vielas. Muitas pessoas escolhem fazer um percurso mais rápido, então eles entram na onda dos outros, ou eles escolhem fazer percursos mais lentos, que é realmente estar junto com pessoas que realmente fazem a diferença e podem e irão fazer com que você evolua e se desenvolva. Não, assim, eu quero que vocês saibam, pessoal, eu não quero que vocês não se desenvolvam ou não evoluam. A evolução e o desenvolvimento, eles precisam estar em constante equilíbrio. Por isso que eu recomendo, sim, que você tenha uma terapeuta, que você procure um psicólogo, se necessário, se você procure um especialista. Só que tudo começa por você, mas não termina em você. Se a última fase de qualquer programa tem que ser agora é a hora de ajudar o próximo. Se você conseguiu encontrar um desenvolvimento e conseguiu ajudar alguém, você realmente consegue, além de ajudar uma pessoa, realmente retreinar aquilo que você aprendeu. E essa é a mensagem. Por mais que possamos ser seres analógicos ou digitais, independente do equilíbrio, nós somos seres espirituais e precisamos estar em constante desenvolvimento. E em constante touch com aquilo que é maior do que nós, né? Com algo que nos inspira, independente da religião que você tem, independente do que você, se é Buda, se é Alá, se é Deus, o que for que seja. Eu não estou aqui para discutir religião, mas que você saiba que tem algo além e que você deve primeiramente se inspirar do que vem do alto para poder evoluir. Isso é muito interessante. E falando sobre isso, porque eu sei que tem uma parte dentro do Código X, eu quero falar um pouquinho sobre o seu livro, O Código X de uma Vida. Tem como você falar pra gente um pouquinho? Mostra aqui o livro pro pessoal ver. Tá aqui, ó. Como os portugueses falam, né? Olha cá. Tá aqui, ó. Meu bebê. Esse livro foi escrito por você e editado pela editora Chave Mestra, que nós vamos ter eles também aqui no podcast junto conosco. Mas fala pra gente 1 ou 2 códigos que nós vamos encontrar dentro desse livro, Júnior. Primeiramente, né, eu tô aqui para agradecer a todos que estão apoiando esse podcast. É realmente muito interessante e muito satisfatório poder dividir um pouco do que temos de melhor com vocês. Fernanda, o Código X de uma Vida nasce com uma ideia e com uma certeza de que nós podemos e seremos sempre melhor quando dividimos. O conhecimento, ele é um processo de divisão. E dentro desse processo, precisamos criar uma forma de poder
passar para a próxima pessoa aquilo que temos de melhor. O título já diz, no título você já tem os códigos. Se você observar e pegar o livro, né, eu vou mostrar para vocês depois, é um livro que a chave mestra realmente foi muito feliz com a escolha da capa junto. A gente trabalhou meses entendendo melhor como poderia ser feito todo esse processo. Se vocês observarem a capa, né, na capa você já tem no mínimo 5 códigos. Né? Você tem o X da multiplicação, né? Você tem a natureza que faz com que essa multiplicação seja ainda mais... Toda vez que você tiver dúvidas na sua vida, olha para o que o Criador fez. Olha para a natureza. Aqui nós temos o mar, a simbologia da água e o nome, né? Na crença humana, todos nós temos códigos. Porém, esses códigos podem ser conscientes ou inconscientes. A mesma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei no momento coach da minha vida, né? E hoje eu sei que eu sou um treinador comportamental, porque eu treino meus vendedores para que eles possam ter objetivos dentro da empresa e na sua vida pessoal. Só que se você parar para pensar, todo ser humano tem códigos. Os códigos, eles são incrivelmente importantes no seu dia a dia, no momento que você começa a se relacionar com as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses códigos. Muita gente pergunta, isso é uma biografia sua? Eu falei, não, senão teria a minha foto na capa, né? Como você vê, o X não é a minha foto. A minha foto está aqui dentro, porque assim você olha para mim depois que você abriu o livro. A ideia aqui é poder passar os códigos conectados e totalmente focado em histórias reais, histórias que realmente aconteceram e podem ser comprovadas por mim e por quem desejar. Então, o livro é feito por isso. Ele foi criado com essa intenção, para que você pudesse já desde o princípio, desde o momento que você colocar a mão nele, você sentir que ali tinha uma frequência diferente ligada ao desenvolvimento. Muito bom, muito bom. Eu poderia ficar horas e horas aqui conversando com você. E engraçado, gente. Vocês viram, ele me chama de Fernanda. Fernanda. Ele pegou o momento profissional aqui e não me chama... Não quero isso mais, viu? Próxima vez que nós estivermos num podcast, vai ter que me chamar daquela forma que eu gosto. Porque esse negócio de Fernanda é para quem não é tão íntimo. Não, é porque nós temos aí um público feminino e precisam ser respeitados, né? Exatamente. Então, eu realmente tratei ela como uma moderadora, mas quem me conhece sabe o amor, o carinho que eu tenho pela minha esposa e fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês de forma profissional ou de forma mais alegre, mais feliz. Eu tenho muito orgulho, né, do que está acontecendo aqui. Faço parte diretamente e indiretamente. A gente tenta apoiar no que pode e o importante é isso, pessoal. Se você tem um sonho, se ele é grande ou pequeno, não faz muita diferença. Tem que tentá-lo realizar, mesmo que seja por etapas. E isso aqui é a realização de um sonho que nós estamos compartilhando com você. Exato. E, por último, eu gostaria que você deixasse aqui 2 exemplos, 2 inspirações que você pudesse deixar para quem está nos vendo sobre a vida, sobre os códigos que você traz dentro do teu livro e que eles possam estar utilizando desses 2 códigos que você vai deixar aqui no final desse podcast para que as pessoas possam pensar e se inspirar e, quem sabe, fazer aquilo que você vai nos dizer nesse momento. Fernanda, 2 códigos, posso te dar 20 códigos, né? Quero 2. A vida é... Pelo jeito, meu tempo tá acabando, então eu tenho que acelerar, aparentemente, né? Se vocês não estiverem gostando, manda o dislike, mas faz alguma coisa pelo menos. Pode mandar um like, o dislike, mas manda alguma coisa pra gente poder melhorar, tá? Então, a situação é essa. O primeiro código é o código da família. Eu sou uma pessoa que realmente não tive uma família muito estruturada, mas tive sempre a presença de familiares. As minhas avós foram inspirações incríveis para mim. Elas sim foram modelos de família, foram realmente pessoas que estiveram sempre ao meu lado. Elas estão aqui dentro também. Graças a elas eu tive a oportunidade de conhecer esse conceito. Se você não conhece ainda, pessoal, faça isso.
tente realizar isso em conjunto. Existe um ditado que diz, né? Se você quiser andar rápido, você pode até ir sozinho, você vai conseguir. Mas se você quiser fazer longas distâncias, você precisa de pessoas ao seu lado, de pessoas que confiam em você. E o relacionamento é isso. O relacionamento é compartilhar, é errar, acertar juntos, é ser crítico, muitas vezes se tornar insuportável como eu, né? Eu sou uma pessoa insuportável e tenho muito orgulho disso. A Fernanda me conheceu assim, ela não entendia inicialmente, mas ela começou a entender e aparentemente se tornou muito parecida comigo em alguns sentidos, né? Então, se você precisar se tornar insuportável, se torne, aprenda a dizer não, aprenda a poder Colocar limites. Colocar limites, isso aí. A Fernanda tá passando os códigos já, parece que ela começou a ler o meu livro, espero que ela tenha terminado, eu não sei ainda, é um segredo, né, que vocês vão saber talvez no final do podcast. Então, o primeiro código é esse, é o conceito de família, o conceito de união e unidade. Se vocês não sabem ainda, a união e a unidade são coisas completamente diferentes. E eu já conheci esse conceito dentro do mundo corporativo e hoje eu vivo esse conceito. Né? Eu entendo exatamente o que é, qual é o momento que eu preciso ser unido com a minha esposa, ou com a minha família, ou com o meu pastor, ou com a minha igreja, ou com a minha casa, ou com o meu pai. E eu também entendo o momento que eu preciso estar em união com essas pessoas. Então a gente tem que saber dividir as coisas. E aqui dentro você vai encontrar momentos importantes onde você vai entender muito mais sobre união e unidade. Esse é um dos pontos, né? O segundo ponto, eu tenho várias pretensões em relação ao próximo livro. Esse livro aqui, ele nasceu devido a um projeto pessoal meu, né? Mas a Fernanda não aguenta e começa a criar segredos e começa a criar esse tipo de expectativa, e aí a gente tornou isso aqui público, né? Hoje é público e eu tenho muito orgulho disso também. Eu quebrei esse paradigma e é disso que eu quero falar. Né? Quando você achar que sabe muito, nesse momento, pessoal, que você vai realmente entender que você não sabe de absolutamente nada. E quando você fala, eu sei que nada sei, pode ter certeza que você não sabe nem do que você estava falando. Quando eu fiz o código X, ou código X, né, como vocês quiserem falar, eu pensei nisso, né? Eu pensei, eu quero fazer um livro para mim, eu quero ter uma coisa minha, eu quero poder entregar a minha família, eu quero poder formar um legado em relação ao livro. E o que aconteceu? Acabou se tornando público. E hoje eu tenho várias pessoas que apreciam e que realmente estão muito felizes em me conhecer melhor. Hoje, o código X se tornou um dos critérios para você fazer negócios comigo, porque paralelo à minha profissão, digamos, né? Eu tenho outros negócios em andamento e um dos princípios e fatores que fazem com que eu possa qualificar essa pessoa para estar caminhando comigo é o fato dela poder ler o meu livro e me conhecer às vezes melhor até mesmo que a minha mulher. Então, ele acha isso. Então, isso aí é para mim importantíssimo. Esses dois pontos você vai encontrar no livro e você vai entender que a divisão, nesse caso, é multiplicatória e o momento família, ele é incrível e deveria ser multiplicado com muito mais eficiência. Muito obrigada, muito obrigada. Você que está aí junto conosco, espero que você tenha gostado desse podcast inspirador, a história do Júnior. Se você tem a possibilidade, entra na página dele, juniordeamorim.com, para comprar o livro dele, que aí você vai poder ter essa inspiração e vai poder executar alguns dos códigos que tem ali dentro. Para você que está aqui junto conosco, muito obrigado mais uma vez. Gostou do que está vendo? Posso interromper só Olha, mais um isso é típico dele. Posso interromper? Claro, Eu claro. falo pro pessoal aqui, olha só, eu tenho um segredo para falar para vocês. Ela também não sabe. Olha só, o segredo é esse. Para que você tenha acesso a qualquer produto meu, você precisa entrar em contato com a I9. A Fernanda vai colocar logo aqui abaixo todo o processo, vai explicar a todo mundo para que a I9 é o filtro que eu preciso para que você que tem o desejo e você que tem a capacidade possam se encontrar. E aí a I9 vai fazer com que você possa adquirir o meu livro, entender mais sobre os meus produtos. Porque assim, tem aquela coisa, tem o momento jabá, tem o momento de vender. E para mim é muito importante que você entenda. Eu tenho produtos digitais, físicos, analógicos, eu tenho de todo tipo de produto.
para que você possa ser melhor hoje do que você foi ontem. Só que eu uso a Inove como a minha plataforma principal e eu recomendo que você faça isso. Se você é um coach, se você é um representante, se você é um desenvolvedor pessoal, não tenha medo de contratar uma empresa de marketing para fazer todo esse trabalho, porque aí você pode se concentrar no ser humano. Porque quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba fazendo nada. Então, a Fernanda vai deixar aí no link na bio, não sei bem como é que fala isso aí, mas vai deixar todas as informações sobre o Júnior de Amorim e como ele pode ser diferente na sua vida através da Inove. Então, faz aquilo que você tem que fazer, porque é muito importante que você faça o que tem que ser feito, não o que você quer. Crianças fazem o que querem, né? Profissionais fazem o que tem que ser feito e especialistas fazem os dois. Que bom, que Desculpa, bom. muito obrigado. Então, se você gostou, dá o like aqui nesse podcast, inscreva-se no canal e eu vou ter o prazer também de estar ali vendo todas as mensagens. E quer saber mais? Convida os seus amigos para estarem participando. E se você quiser participar diretamente do nosso podcast, entre em contato conosco, escreva uma mensagem tanto na Inove como no Fere de Amorim e eu vou ter o prazer de, quem sabe, o próximo a estar aqui na minha frente seja você. Então, um abraço para você, até o próximo podcast e fiquem ligados, não percam a sua bênção por aí. Valeu, Trabalhe. pessoal. Tamo Obrigado. junto. Grande abraço.